De entre os casos ativos, portanto, as pessoas que estão em fase de doença, a nível mundial, só 0,7% é que são casos sérios ou críticos e, portanto, a necessitar de cuidados intensivos. E a nível europeu essa percentagem é 0,4% e a nível nacional é de 0,35%. Portanto, de que é que estamos a falar? Se pudermos ver a sequência dos gráficos, vamos perceber isto melhor. Neste primeiro gráfico temos, como é habitual, a evolução dos dados dos casos diários, do RT e da mobilidade desde o início do ano, no gráfico da esquerda, e no gráfico da direita a evolução do número de óbitos. E é claro, ao olhar para ali, que a mortalidade é irrelevante neste momento. Em termos de impacto sobre a saúde e sobre a sociedade, obviamente não em termos de impacto pessoal sobre cada uma das pessoas que têm esse infeliz desenlace. Aquelas linhas amarelas, horizontais no topo, são os valores atingidos para cada um daqueles indicadores no pico da pandemia, portanto em janeiro e fevereiro. E se virmos, a incidência andou acima de 2.000 casos por 100 mil habitantes. A incidência há 14 dias agora está em 231. A taxa de mortalidade foi de 2,73%, agora é de 0,03%, nem se vê a linhinha da mortalidade ali em baixo. Ou seja, mais de 90 vezes menos do que foi na altura mais crítica da pandemia. O número de internamentos está ali, 613, que compara com o número ocorrido na altura de pico, 6.000 e mais de 6.800. E o número de internamentos ou doentes em cuidados intensivos, 136, hoje já são 133, compara com 904. De que é que estamos a falar? Mas apesar destes dados, estamos a assistir aos sábios do reino, aos biólogos arvorados em epidemiologistas, que nos vêm falar de um risco de sobrelotação dos cuidados de saúde e de colapso da resposta dos cuidados de saúde. Existe ou não esse risco na sua Não, não existe. Durante toda a pandemia, e apesar de toda a propaganda que foi feita em Portugal para justificar as medidas de estado de emergência e de confinamento, a realidade está aqui nestes números. A taxa de ocupação dos hospitais foi sempre inferior em período de pandemia, mesmo em janeiro de 2021, aos meses homólogos do ano 2019. E o número de episódios de urgência foi inferior em 28%, quase 30%. Onde é que estão dados objetivos sobre a sobrecarga sobre o sistema de saúde? Mas isto indica que as medidas que levaram ao encerramento dos cuidados de saúde e conduziram, por isso, a mortes evitáveis, a uma maior mortalidade a que vamos assistir nos próximos anos e a muito maior morbilidade, essas medidas foram erradas, eram evitáveis se tivesse havido a capacidade de gerir de modo centralizado e informatizado, como foi proposto na altura própria, todas as vagas hospitalares em Portugal. Foi uma questão de gestão apenas? Foi uma questão de gestão apenas e foi uma questão de ignorância sobre o que se estava a passar no terreno, que levou a que se exacerbassem medidas por mero medo, por incapacidade de perceber o que se estava a passar e reagir ao clamor de profissionais de saúde, dos arautos da desgraça que projetavam a desgraça com os seus modelos matemáticos, etc., e que levaram a que, não conhecendo o que se estava a passar no terreno, se agisse por medo, para além da pressão, obviamente, da comunicação social. O número de casos está a aumentar e vai continuar a aumentar nas próximas semanas. Eu acho que isso é um dado adquirido. E tem a ver com a variante Delta. Exatamente. Outra coisa completamente diferente é termos a noção e mantermos o bom senso para perceber qual é o impacto que isto realmente tem, está a ter e irá ter na saúde. E neste momento é inferior ao de qualquer gripe sazonal, ou de uma gripe sazonal. E quando há uma gripe sazonal, não se para o país. Aqui é reiterar o que foi dito, a taxa de ocupação média dos 6 grandes hospitais, em 2020 compara com 2018 e 2019 e percebe-se muito bem o que eu estou a dizer. E no gráfico seguinte temos os cuidados intensivos, que foi, lembram-se, vieram 2 médicos alemães numa fantochada completa de cariz meramente propagandista político,
resolver o problema dos cuidados intensivos em Portugal. Estão ali os dados que me foram remetidos pela ACSS sobre a taxa de ocupação em cuidados intensivos. A linha de cima refere-se a 2019, a linha de baixo a 2020. E há aquela quebra abrupta que tem a ver com a paragem do sistema de saúde e que fez com que a taxa de ocupação de cuidados intensivos, diária, fosse sempre inferior, com uma larga margem. E mesmo no período crítico, que é aquele gráfico da direita, entre 15 de novembro e 15 de abril, podemos ver que a taxa de ocupação nunca ultrapassou os 90% e apenas durante um curto período esteve perto de 85%, mas abaixo de 85%. E, portanto, o sistema tinha capacidade para responder sem se criar o pânico e o drama que se criou.